Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, semanalmente trazemos informações, conteúdo sobre o mercado imobiliário. Todas as terças-feiras, 18h18, um novo conteúdo para você. Você incorporador, você apaixonado pelo mercado imobiliário, que está como a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E você que não assistiu ainda, ou você que quer conhecer mais podcasts, clique no nosso site, entre lá, cvcrm.com.br, no nosso Spotify, no nosso YouTube e acompanhe e veja muito conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Hoje, convidamos aqui para bater um papo sobre marketing digital, né? A importância de SEO. Eu vou deixar para ele explicar o que seria essa sopa de letrinhas. Nós estamos com nosso amigo Thiago Locke. Ele é um cara que trabalha com alta performance em marketing digital, mais de 4 bilhões de acessos orgânicos aí no SEO, mais de 350 negócios atendidos. Ele vem com uma vasta experiência, mais de algumas décadas, né, Locke? De marketing digital. Ele é um dos consultores do CV, né? Mas no nosso bate-papo a gente vai explicar um pouquinho sobre tudo que ele faz. Mas nada melhor do que se apresentar do que o próprio. Ok, meu amigo, seja bem-vindo à nossa mesa, seja bem-vindo ao nosso CV na Prática. E nós temos o prazer de dizer que ele está na nossa sede, no nosso escritório lá em São Paulo, né, até com o nosso stand ali representando, lembrando que o CV hoje tem clientes em todos os estados brasileiros e tem escritório sede, né, em Sergipe, Aracaju, onde nós estamos no nosso estúdio, nós temos em São Paulo e também em Florianópolis, em outros estados representantes, canais de venda distribuídos por vários estados brasileiros. Meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bom, cara? Fale um pouquinho aí sobre sua experiência e sobre sua história. Valeu, Fábio. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu sempre gosto de tratar com pessoas que são diretamente aí ligados, né, ao meu profissional, né, ajudando ainda mais, né, a levar a palavra do SEO aí pelo Brasil. Gosto muito do mercado imobiliário, né, já trabalhei aí em outras experiências também com marketing imobiliário e, né, eu fui gerente de marketing por muito tempo da Softplana, então aí uma das empresas ligadas à CD. Estou aqui no escritório muito bem, muito legal, numa região super nobre, muito bacana mesmo. Mais um parabéns aí, né, para a CV. Eu comecei minha carreira, né, lá em 2004, 2005 com o SEO. Né? Primeiro, né, o que é esse tal desse SEO? Né? Eu acho que antes de falar da minha carreira, eu acho que é bom falar de fato o que é, né, o SEO. O SEO é uma sigla, né, em inglês para Search Engine Optimization, né, otimização para mecanismos de busca. A gente vai acabar falando muito Google, tá, Fábio? Porque, né, o Google detém aí mais de 90% de share de mercado, então ele domina completamente. Quando não é Google, o segundo lugar é YouTube, que também é da rede Google, então, né, tá tudo em casa. Então, quando a gente fala mecanismos de busca, Google, beleza? Então, são técnicas, né, para tu conseguir um melhor posicionamento dentro do buscador, de modo orgânico, beleza? Isso eu acho que é talvez a primeira coisa que a gente tenha que falar aqui, né? Não é modo pago, né? O modo pago, lá, aqueles anúncios que aparecem lá, eles são, né, do Google Ads, beleza? O orgânico são aqueles abaixo, tu não tem que pagar para aparecer ali. E muita gente nem sabe disso, né? Pô, quem está em primeiro, segundo, terceiro, gente, aquilo ali não é pago, né? Fora os que estão ali de anúncio, né? Fora aquilo, todos eles são orgânicos. É um conjunto de técnicas que tu coloca lá dentro do teu site, do teu blog, que te coloca em primeiro, segundo, terceiro. E como fazer, a gente vai falando aí ao longo da história. Isso aí, Thiago. Então, sua experiência, pelo que estou vendo, muito experiência nas empresas de software, mas você já vem também do mercado imobiliário. E eu acho que nada melhor, né, do que explicar, do que a gente de fato ir para a prática, né? Então, você explicou um pouco sobre a importância do SEO, que no final é Google e YouTube, como aparecer mais de forma inteligente. Eu chamo orgânico, né? Você pensa numa horta, não preciso pagar para isso. Mas isso tem algumas técnicas que eu acho que a gente vai tentar trazer aqui de forma prática. Então vamos lá, Tiagão. Existe um percentual ideal de um site, de uma presença digital, em termos percentuais para o negócio e focando mais para o mercado da construção civil? Então, assim, não existe algo média, porque modifica muito de nicho de mercado para nicho de mercado, né? Então, a tendência, né, é sempre que tu tenha um acesso mais orgânico, uma conversão mais orgânica, porque ela tem um ROI, né, ela tem um retorno sobre o investimento muito maior, né? O custo de aquisição de cliente, o CAC,
Cara, a gente vai falar um bocado de sigla hoje, Isso aí. pessoal. Depois mandem as perguntas aí que a gente vai responder no futuro próximo, tranquilaço. O custo de aquisição de cliente de modo orgânico ele é muito mais baixo do que o pago. Então, tudo vai variar muito do teu cenário. Então, essa é mais uma dica para todo mundo. Né? Como é que estão os teus concorrentes? A minha dica é sempre, tem várias ferramentas que fazem isso para vocês, tá? Então, tem SEMrush, Ubersuggest, tem várias ferramentas que eles sabem o quanto que o teu concorrente investe. Obviamente, se tu sabe quanto que o teu concorrente investe, o teu concorrente também sabe o quanto que tu investe. Então, assim, no digital, tá, Fábio, não existe transparência nesse modo porque é tudo muito aberto. Né? Então, né, talvez a dica seja, faça um bom benchmark, uma boa análise de concorrência, beleza? E veja quanto que o teu concorrente mais ou menos investe, né? E aquilo já vai te dar uma boa base. Em alguns nichos, né, tem a divisão aí de 90-10, né, de tráfego, mas outros já é metade. Então, no cenário da 90-10, você fala 90 vetor orgânico. orgânico, 10 pago. No cenário de construtoras, no cenário mais incorporadoras, assim, no cenário imobiliário, eu vejo aí a média, né, é mais ou menos 80-20. Mas isso é a média da minha experiência, tá, pessoal? No cenário de vocês, vale a pena vocês consultarem essas ferramentas para terem certeza. Mas, em geral, é 80 de orgânico e 20 de pago. E veja, Tiago, uma coisa interessante que você falou, assim, são as ferramentas e essa primeira análise. Então, assim, como primeiro ponto, né, entender a concorrência e utilizar ferramentas que faz isso. Nós utilizamos até o SEMrush, é uma ferramenta muito bacana que faz esses comparativos. E então, entrando agora na questão orgânica, então, quais seriam, diria, título de checklist ou orientações básicas? Porque, assim, você incorporador, você que está nos assistindo, não venha dizer que você não tem um site. Então a gente tá entrando parte no pressuposto que você já tem uma presença digital. Então você tem uma presença digital, não é isso, Tiago? Que tem um site, um portal bem desenvolvido, é a primeira etapa que é uma condição sine qua non, concorda? Até antes a gente entrar no CEO. Exatamente. Na verdade, eu vou colocar aqui, Fábio, uma fase -1, que é Isso aí, perfeito. o conhecimento da tua persona, do teu público-alvo. Perfeito. Isso é algo que muita gente, né, leva na brincadeira, às vezes, não, eu conheço muito bem, mas tu documentou, tu validou isso, tu pegou a tua base de clientes e fez nem que seja uma planilha, pessoal, não estou falando aqui para fazer um dashboard, um BI, não, vamos começar pequeno. Tu planilhou os padrões de comportamento e os padrões de vendas da tua incorporadora, da tua construtora? Com isso, tu vai conseguir ter um direcionamento, porque às vezes tu tem uma percepção, só que a tua percepção ela pode ser enviesada, né? Tu pode ter a minha experiência, mas talvez um vendedor ou outro, né? Enfim, né? Ter o teu comercial talvez tenha mudado um pouco esse cenário e tu não tenha percebido. Eu gosto sempre de trabalhar com dados, tá, Fábio? Então isso é uma dica aí para todo mundo que está nos assistindo. Não ache, tenha certeza. Isso aí. Beleza? Vá na sua base, provavelmente, né, a grande maioria tem um CRM, né? Sim, né? sim. Temos um CRM. Né? Então, cara, vai lá na base e vê quem que são os teus clientes. Né? Dessa forma, a gente consegue ter certeza. Então, essa é a fase -1. A fase 0 são a tríade do Google. Né? O Google, tudo gratuito, fora o SEMrush, que não é do Google, que a gente vai conversar um pouco à frente. Essas ferramentas Google são gratuitas, tá, Fábio? Então, ninguém precisa se preocupar com isso. Então, ali que a gente vai trabalhar com Google Ads, eu acho que é super importante, né? Anúncio, né? Mesmo sendo um defensor do pago aqui, anúncio é super importante sempre, pelo menos ter uma presença lá para quando precisar. Google Analytics, então que ele vai estar a análise de dados, né, do teu site, tu vai ver quais são as fontes de tráfego, quais são os sites que me linkaram, se as minhas redes sociais estão funcionando ou não, ele vai ser aí, né, o condensador de todas as fontes de tráfego que vão para o teu site, seja e-mail marketing, seja pago, seja orgânico, redes sociais, enfim. E por último, aí sim, ele é 100% orgânico, que é o Google Search Console. O Google, o nome já diz, ele é um console orgânico, certo? Então é ele que vai condensar todas as informações oficiais, embora a gente tenha o SEMrush, por exemplo, como o Fábio me falou, ele não é oficial, ele não é do Google, né? Então, a presença digital orgânica oficial é dentro do Google Search Console. Para isso, vai precisar ter um pequeno apoio técnico, então aí, gente, SEO
né? Search Engine Optimization não é só conteúdo, tá, pessoal? Isso quem entende um pouquinho de SEO costuma dizer, o conteúdo é rei. Isso está mudando bastante, tá, Fábio? A parte técnica é muito importante. Então, além de tu ter um bom site, tu tem que ter um site vendedor, um site rápido e pensado para a tua persona, né? Para o teu público-alvo, para o teu target. Aí cada um chama de um jeito, né? Para quem tu quer vender. Vamos falar em palavras claras aqui. Não, e você falou muito bem. Eu acho que ficou bem bacana. Menos zero, zero, e aí vamos para um, dois. O menos zero aqui, Tiago, sabe que antes do CV nascer, dentro nós temos e ainda temos nossa agência chamada Alfama. E uma das coisas que a gente sempre fala no desenvolvimento de site, que é o que a gente faz, mais de 500 sites, que um site ele nunca fica pronto. É exatamente pela necessidade de, não é apenas conteúdo, é assim, esse site é mobile first, esse site tem as características de acordo com o Google, que muda praticamente, constantemente o algoritmo, não é verdade? Então ele tem que estar constantemente entendendo através dessas ferramentas que surgiram essa otimização. Então, assim, você incorporador do menos zero tem que ter um site entendendo a sua persona, né? Entendendo o discurso correto para quem você quer atingir e constantemente evoluindo e metrificando o seu site. Não é isso? E aí, chegando para o zero, que você falou muito bem aí sobre a questão das ferramentas, e agora indo para o um. Você falou do conteúdo, né? Não é só o conteúdo, mas quais são as melhores práticas de conteúdo, tal do embalde? O que isso ajuda a organicamente o Google achar? Isso não é só de marketing, isso também é muito conectado com vendas, né? A gente fala muito de funil, né? O funil, pessoal, ele é assim, né? Ou seja, né, o próprio formato dele já fala muita coisa. Tem muito mais pessoas no topo do que na base do funil, né? E o inbound marketing e a atração pelo orgânico, ele te ajuda muito nisso. Se a pessoa ela está pensando em fazer alguma coisa, ela não vai comprar amanhã. Ainda mais quando o ticket médio de incorporadoras não é tão pequeno assim, né? Ou as pessoas que não gastam tão pouco no nicho de mercado de vocês. Então, dessa forma, né, a gente precisa o quê? Ir maturando o mercado para quando for o momento, né, de investimento, aí a gente está falando da persona lá da incorporadora, né? Quando ela tiver com o momento de compra mais decisivo, ela vai lembrar de ti. Então, o inbound consiste em quê? Em tração, conversão, educação e fidelização. Olha que importante, fidelização. Né? Muitas vezes as pessoas, talvez seja aí a fase mais negligenciada de uma estratégia de marketing no mercado imobiliário, né? A fidelização. Pessoal, as pessoas indicam. Só eu, por exemplo, cara, quando eu comprei, agora eu estava morando em casa, mas quando eu estava morando em apartamento, cara, eu sempre falava, vai na construtora X, eu fui muito bem atendido lá. 2 amigos meus compraram lá por indicação. Então, assim, não esqueçam do cliente de vocês. Ele continua com problemas, ele continua querendo resolver a vida dele, enfim, nem que seja como reformar o seu apartamento. Mas pelo menos tu vai manter ali o relacionamento. Tração, conversão, educação e fidelização. Essa é a base do inbound marketing, a base de conseguir trazer pessoas interessadas no teu negócio. Dessa forma, SEO é uma ferramenta incrível. E aí eu te pergunto o seguinte, Tiago, quais são, dessa questão de conteúdo, de fidelização que você falou, quais são as melhores práticas em relação a estruturar as palavras-chave, né? Que eu acho que foi um dos trabalhos que você fez muito dentro do CV aqui, pessoal. A gente, dentro até do software, 60%, 70% ainda é dedicação às vendas. O restante é sim balde, trabalho de conteúdo, que esse vídeo, o podcast também ajuda, né? Gerar um conteúdo orgânico, tudo. Mas uma das coisas que foi muito bacana foi a necessidade de a gente desenvolver uma estrutura de palavras-chave, né? A priorização de palavras-chave, né? Então, o que você sugere? Quais são as ferramentas para entender as palavras que são mais buscadas? Então, pesquisas que nós fizemos por segundo são quase mais de 40 mil pesquisas ou palavras que são pesquisadas no Google por segundo. Então, entender as palavras mais buscadas ajuda, né, a gente construir um conteúdo num storytelling ou num mais procurado, que isso vai ajudar o SEO, correto? Exatamente. E assim, tem gente que não sabe por onde começar, às vezes, né, Fábio? Então,
Se tu não sabe por onde começar, pessoal, olha para o teu mercado. Como eu falei anteriormente, o SEMrush é uma ferramenta muito bacana. Tem o Ubersuggest também, que é um pouco mais barato, um pouco mais simples, mas também é muito legal. Tem a Moz, tem o Also Ask It, Answer the Public. Enfim, tem várias ferramentas aí que trazem palavras-chave. Mas eu, assim, sugiro um investimento um pouquinho, vai dentro do SEMrush. Então, o SEMrush é uma ferramenta bem legal, bem ok. Beleza? Não sabe por onde começar? Vai para o mercado. Lá dentro tu consegue ver todas as palavras-chave que o teu concorrente utiliza. Tu consegue ver qual é a porcentagem de tráfego que o concorrente tem para aquela palavra-chave. Então tu consegue, putz, como é que ele está sobrevivendo organicamente? Tu consegue ver por lá. Né? Tu consegue ver qual é a página mais acessada do concorrente. Tu consegue ver também quais são as páginas que trazem maior conversão para ti. E aí a gente vai ver aonde? Lá no Analytics. Né? Lá no Analytics eu consigo ver página a página do meu site. Aí tu não vai ver do concorrente, obviamente, né? Porque é uma ferramenta instalada dentro do site, então isso infelizmente não. Mas tu consegue ver, né? E replicar as estratégias que estão dando certo para ti. Foi assim que a gente fez na CV. Né? A gente viu que algumas palavras convertiam mais do que outras, vamos direcionar. Quais o concorrente tem, a gente não. As tais lacunas de palavras-chave, né? Que são aquelas palavras que nosso concorrente está bombando nela e eu nem posicionamento tenho. Eu nem estou ali no Google. Então, bora começar a otimizar aquilo. Tu bem falou, né? O site nunca fica pronto, o conteúdo também nunca fica pronto. Né? O Google faz 3.000 mudanças por ano. Então, um conteúdo é muito bom hoje, tem uma mudança de algoritmo, amanhã ele pode descer de posição. E nesse mesmo tema, existe prazo de conteúdo que normalmente os clientes pensam, ou as incorporadoras cada vez mais, que é a questão da, eu diria assim, Tiago, da urgência, né? Eu vou começar a fazer um embalde aqui, daqui a 2 meses eu vou trazer resultado. Eu digo, pessoal, isso é constância. Então, existe um deadline ideal ou a vida inteira tem que ser trabalhado para nutrir organicamente tudo isso? É que o mundo muda, as pessoas mudam, as palavras mudam, né? Então, trabalhar com SEO não tem prazo, né? Os resultados geralmente são, sim, um pouco mais demorados que o de mídia paga, porque tu pagou, apareceu, né? Mas a que custo? Até porque o SEO, um bom SEO, também influencia em alguns fatores de mídia paga. Né? Então isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Mas se tu tiver um site muito bom em termos de SEO, tu vai ter um índice de qualidade lá em mídia paga, não vamos falar muito sobre isso, vai ficar muito técnico, né? Mas o fato é, um bom site bem estruturado em termos de SEO, ele vai te ajudar também a pagar menos lá em anúncios. Na hora de estruturar, então, esses conteúdos, tu pode começar perguntando até para os clientes ou até para entender um pouco melhor qual é a tua presença atual. Porque quando a gente tem o Google Search Console e o Analytics, eu consigo cruzar as duas informações, que eles são integrados. Né? Eu consigo ver qual palavra-chave gera mais venda para mim, qual URL gera mais acesso, qual página do meu site gera mais acesso. Então, eu consigo tomar decisão com base em dados. E quando eu não tenho esses dados, por exemplo, uma incorporadora nova, eu não tenho, o meu site foi lançado agora, vai para a concorrência. O que eles estão fazendo de bom? E tu consegue lá ver qual é a porcentagem e tudo mais. Então, esse é o grande caminho, tá, Fábio? Olhar para a sua base, ver o resultado e olhar para a concorrência se tu não tiver história. Uma dúvida que as incorporadoras sempre falam, você falou de URL, eu estava pensando aqui, Tiago, é sobre... Eu vou lançar empreendimentos, né? Normalmente a construtora tem a marca institucional, o site institucional, exemplo, jnunes.com.br, e tem os seus respectivos empreendimentos. É melhor eu criar um site novo com a marca desse empreendimento, porque tem uma persona nova, ou é melhor, porque o URL já é indexado, já é referenciado, eu colocar dentro da página já institucional lá, e nessa página eu jogar esse empreendimento tendo em vista principalmente que esse site já está indexado, já tem todo esse trabalho de nutrição, de conteúdo de embalde. O que é que vocês sugeriram de boas práticas? Fazer um hot site para um empreendimento ou colocar tudo num site único? Então, isso vai variar de acordo com o teu investimento, né? O quanto que tu tem de verba para isso. Eu dava consultoria para 2 das maiores construtoras aqui lá de Florianópolis, estou em São Paulo, né? Lá de Florianópolis. E lá, quando eles lançavam o empreendimento, né, eles tinham uma verba de marketing considerável.
né? Já outras construtoras não tinha tanto. Se tu não vai ter algo que vai reforçar branding, que a gente chama, né, que é marca do empreendimento, eu sugiro que tu faça, né, uma página dentro do site. Se tu não tiver verba para tu construir um site próprio, com identidade própria, com investimento para aquela marca ter vida própria, eu não acho bacana. Tu tem que pensar o seguinte, tu tem que pensar, o meu empreendimento, ele vai ter nome próprio ou ele vai sobrepor, ou ele vai ser sobreposto pela construtora? Então tem alguns exemplos aqui lá em Florianópolis que tu lembra mais do empreendimento do que da construtora. Agora, se for o contrário, eu não sugiro fazer um site, tá? Porque tu vai perder a autoridade. Pô, é um empreendimento pequeno, não é o meu carro-chefe da minha construtora, enfim. Constrói uma página interna do teu site, ou um subdomínio, também tem essa possibilidade, né? É um pouco mais complicado, mas é uma possibilidade também. Exemplo, empreendimento1.construtora.com.br, certo? Mas o ideal, nesse cenário, que tem pouco investimento, é construir construtora.com.br/nome do empreendimento. Aí tu herda toda a autoridade de domínio do teu site principal e isso tu não vai sair do zero. Se tu fizer um hot site, por exemplo, tu vai ter que ter um Search Console próprio, um Analytics próprio, tudo próprio, tu imagina. Então, é balizar bem o teu investimento. Nós sentimos muito isso, tá, Tiago? Nós éramos muito procurados para desenvolver os hot sites para cada empreendimento. E o que a gente sentiu, de fato, essa transição para colocar dentro do site, com esse conceito muito bem de autoridade da URL, autoridade do subdomínio que já tem ali um trabalho, até porque cada vez mais as consultoras querem valorizar o brand, porque eles não vão lançar apenas o empreendimento, vão ter empreendimentos sequenciais do produto. Agora, lembrando o que você falou no início, cara, vai ter que entender a persona, né? Porque sem entender a persona, e é nessa mesma linha, porque tem um tal do remarketing. O que seria remarketing? O que é que ele ajuda isso de forma orgânica até paga? Tá, vamos lá. O remarketing, né, ele é um rastreio do comportamento de uso de quem acessa o teu site. Né? Então lá tem, sabe quando tu entra no site, você aceita os cookies, não sei o quê? Então, quando tu aceita os cookies, né, antigamente sem a LGPD não tinha muito aquilo, né? Agora com a LGPD é obrigatório o aceite, né, para eles rastrearem o teu comportamento. Se tu não aceitares, tu não vai ser rastreado, o remarketing não vai funcionar. Com a maioria das pessoas aceita, né, esses termos, todo comportamento ali ele vai ser rastreado para o Google e isso, né, vai ajudar a te entregar um anúncio mais direcionado. Então, se todo mundo que acessa o teu site lá está logado no Google, enfim, tem 50, 60 anos, quando tu fizeres uma campanha, tu pode falar, olha, eu quero colocar só para pessoas de 50, 60 anos. E isso vai ser, quanto mais direcionado, mais caro, né? Porém, né, também, quanto mais direcionado, também melhora a taxa de conversão. Então, tem esses dois pontos. Né? O remarketing, ele não é, como eu falei, não é orgânico, mas ele é alimentado, né, pelo orgânico. Né? Então, quanto maior o teu tráfego orgânico, maior a alimentação que tu vai ter, né, do teu remarketing. Então, mais pessoas, maior os dados que o Google vai ter, melhor o direcionamento das suas campanhas, né? E quanto melhor o direcionamento, maior a efetividade dela. Você vê, Tiago fala toda hora, pessoal, em dado, e é isso, é matemática na veia, né? Tem que estar constantemente, não existe o segredo de sucesso. O que existe é medir, agir. Medir, agir, né, Tiago? E aí, Tiago, a gente falou em balde, falou conteúdo, falou um pouco de remarketing, inteligência artificial em geração de conteúdo para o meu site. Será se isso, eu sei que é uma coisa muito nova, mas isso penalizará ou não penalizará? Daqui a pouco, cara, agora eu vou fazer com inteligência artificial uma grande quantidade de conteúdo, vou deixar meu site extremamente de acordo com as palavras-chave, porque a inteligência é muito bacana. Se você botar lá, me dê as melhores práticas de SEO para aumentar a taxa de conversão no meu site. Ele já vai listar. Então, qual é a sua visão em relação a isso? Vamos falar primeiro da visão oficial do Google, tá? Antes de falar da minha, vamos falar da oficial do buscador. Não vai nem dar pontos, nem tirar pontos. Isso teve um manifesto faz uns 2 meses atrás, mais ou menos, aí em maio de 2023, o Google lançou. Olha, a gente não vai penalizar,
mas a gente também não vai dar pontos. O que a gente quer? Que vocês direcionem melhor o conteúdo de vocês. Então, esse é o ponto. Se vocês responderem às dúvidas das pessoas de vocês, do público-alvo de vocês, através dos conteúdos, seja gerado por inteligência artificial, por IA, como as pessoas chamam, né? Ou não, tanto faz para o Google, desde que ele seja direcionado. Qual é o problema, né, Fábio? As inteligências artificiais, elas trabalham com o que a gente chama de machine learning, com aprendizado de máquina. E elas estão aprendendo ainda. Quanto mais as pessoas forem alimentando essa inteligência, mais alto sustentável ela se torna. Só que isso, né, é gradual, não é de agora. Então, nesse momento, qual que é a minha dica para quem está trabalhando agora, vai começar a trabalhar com conteúdo, com SEO, com marketing digital, e está querendo trazer um pouco de automação? Ideias, pedaços, dados. Agora, construir materiais com 100%. Inteligência artificial hoje ainda não é uma realidade. Pode ser em breve, mas hoje corram disso, tá, pessoal? Não, pelo contrário, não façam isso hoje. Não criem 100% do conteúdo. Podem ter ideias, pedaços, enfim, mas completamente não. O que eu sugiro, Tiago, eu concordo plenamente com você. Cara, a inteligência artificial veio e de forma generativa veio para ficar. Não tem jeito, mas ela está aprendendo e está evoluindo. Mas como você falou, a pesquisa, eu digo até nossa equipe aqui, né, de redação, de conteúdo, pessoal, vocês têm que continuar se empoderando e desenvolver os conteúdos, os e-books, materiais ricos, tudo para ajudar. Mas vocês nos buscavam, antigamente você pesquisava, né, para ter mais insumos ou informação. Use o GPTW ou outra inteligência para ser um apoiador, né, de sugestões, de orientações, de busca de informação, que antigamente você gastava muito tempo pesquisando. Hoje ela veio para ser diminuir esse tempo. Mas utilize o seu critério humano de redigir para ser o único diferencial, como você falou, para o público e a persona que a gente precisa. Então, assim, não tem que descartar, mas não tem que usar de forma integral. Tem que entender e usar a melhor prática. Aí vem para a questão do dado e ação, né? Analisa o dado, veja a ação. Analisa o dado, veja a ação. Mas, Tiago, acho que a gente tem que ficar muito conectado com isso, né? Porque essa inteligência artificial não veio para parar, ela veio para crescer e aumentar. Tiago, eu estava me lembrando aqui, inteligência artificial, tudo. Cara, tudo isso que a gente falou, é possível uma incorporadora fazer sozinha por sua agência de marketing, ou sozinho o dono do incorporador, ou é importante ele ter uma empresa, consultoria, uma empresa, eu diria, um profissional habilitado para isso, ou não? Então, assim, o principal é fazer, né? Seja como for, né? Na sua realidade, eu sei que tem empresas maiores e menores, enfim. O importante é fazer, beleza? E como que tu vai... existem várias configurações de equipe. Comece de alguma forma, certo? Comece construindo o seu próprio conteúdo, fazendo 1, 2 posts por mês. Comece, certo? Para o Google começar a te perceber, para os mecanismos começar a perceber, e com o tempo tu vai validando o canal, que a gente chama. Cara, se está vindo os acessos orgânicos, opa, vou contratar um freela, que a gente chama, né? Uma pessoa que não é contratada diretamente, mas ela trabalha para mim. Vou fazer 2, 3 textos por mês. Deu certo. Contratar 2. Opa, deu certo. Cara, vou trazer para dentro. Vou trazer para dentro de casa. Quanto mais dentro de casa, mais afinidade com a tua empresa, melhor os conteúdos. Depois, né, contratar alguém em CLT é complicado. Tem agências especialistas nisso. Mas dentro de casa é sempre importante ter pessoas que entendam do teu negócio. Eu, como consultor, eu sempre falo, eu jamais vou entender mais do teu mercado do que vocês. Jamais, não tem como, vocês vivem o dia a dia. Eu posso dar as dicas, sim, de performance, mas o mercado, a persona, quem conhece é vocês. Então, isso é algo que eu não costumo indicar para os meus clientes, tá, Fábio? Deixar as pessoas 100% dono do teu negócio. Não dá, tá? Tenha pessoas internas que sejam ligadas ao marketing. Ah, vou contratar uma agência e ela que faça tudo para mim. Não, não faça isso, pessoal. Tenha pelo menos uma auditoria sobre aquele trabalho para tu ter ciência que ele está indo para a tua persona. E eu acho que no final, Tiago, assim, delegue uma terceirização, se for o caso, ou qualquer pessoa que gerencie, mas não delargue, né? Por quê? Porque você tem que entender, né? O que o Tiago está falando, você é incorporador, eu sei que às vezes você está preocupado com a construção,
Mas a sua venda parte do princípio de ter um site bacana, de ter um digital bem feito. Então, você entender o básico, tem muito material no YouTube gratuito, tem muito material organizado sobre isso. Entender o básico, você vai conseguir até cobrar a sua agência, cobrar a pessoa que trabalha junto na sua estrutura, né? Então, esse básico é necessário, já é uma realidade. Como você falou muito bem, eu, enquanto CEO, sou CEO, não vou entender do digital. Cara, o dia inteiro estudando, o dia inteiro tentando fazer, o dia inteiro tentando descobrir, porque quanto menor o ROI, né, ou melhor, quanto maior o retorno sobre investimento, quanto maior o ROI, eu quero dizer, quanto menor o CAC, mais lucro você vai trazer para o seu negócio. Mais retorno você vai ter para a persona ideal. Então, assim, entender é necessário. Não terceirize isso. Dado tem muito, mas muitas vezes a gente não para analisar e refletir. Então, crie uma rotina de disciplina uma vez por mês, né? Tenta entender seu dado. E aí o CV vem para ajudar nessa orientação. Como ele falou, o SEMrush é uma ferramenta ali para comparar a concorrência, ver lá no topo do funil, lá no site. Mas o SEMrush, mas o CV vai ajudar a taxa de conversão final da venda, né? Porque no final do dia a gente tem que trazer a venda. E o que eu sempre digo, Tiago, cara, tem que trazer na mesa a ferramenta de software de CRM, tem que trazer para a mesma mesa a agência, tem que trazer a equipe de marketing, a equipe de vendas e já colocar todo mundo junto para discutir abertamente quais são as melhores soluções. E o que você definiu hoje, daqui a uma semana pode mudar, né? Mas você acompanhar isso constantemente, eu acho que é fundamental, né? Nosso caso, você vê, a gente tem equipe interna, a gente tem equipe externa, nós temos o próprio Tiago aí como consultor. Então a gente tem várias pessoas cada dia mais trabalhando. Aqui a gente gera muito lead com conteúdo rico, que a gente chama e-books, né? Então eu queria mais ir para o finalmente, mas que você sugerisse quais são os conteúdos que você acha ricos, não no sentido de tema, no sentido de e-books, planilhas, Excel, que gera mais lead na sua experiência no mercado. Então, assim, a gente sempre tem que dividir em três etapas de funil, né? Topo, meio e fundo. Então, geralmente, isso não é algo só do marketing, né? Isso é de vendas também, de várias outras áreas. Existem conteúdos de topo de funil que geralmente funcionam melhor, como e-books, webinars e tal. Conteúdos de meio de funil, que é onde aquela galera já está começando a querer entender, querendo já ter uma intenção de compra um pouco maior. Geralmente, ferramental funciona melhor. Calculadoras, planilhas, modelos, simuladores. Esse tipo de simuladores. Então, isso daí, né, de meio de funil, né, é o que costuma funcionar melhor. Agora, materiais de fundo de funil, aí já são o quê? Já são materiais voltados para venda. Então, tu pode fazer, né, uma live explicando melhor sobre o empreendimento. Né? Tu pode fazer, né, um pequeno, né, talk show aí com o dono da incorporadora, com alguém apresentando, tirando as dúvidas mais comuns. Então, o próprio, como a gente falou, webinars, enfim, isso aí são coisas que costumam funcionar muito bem, mas tem que ser muito bem roteirizado, para que não fuja muito do fundo de funil, porque senão vai ficar com perguntas que fogem, né, e acabam não convertendo. Fundo de funil mais próximo da conversão. Então não adianta a gente falar ali de qual é a localização do imóvel. Cara, às vezes a localização do imóvel já está falando lá no topo. Ali não, ali está falando dos diferenciais, né? Está falando de produto, preço, prazo e promoção, né? os 4 P's do marketing. Enfim, então divida os seus materiais ricos pela etapa do funil, que isso com certeza vai melhorar demais a conversão de vocês. E isso segue o que você falou da persona, porque, exemplo, se eu for para Minha Casa Minha Vida, normalmente é até um cliente que já é mais fundo de funil, que ele quer que aprove o crédito dele, né? Então lá no site ele já pode solicite aqui sua aprovação de crédito agora, bote todos os seus dados que a gente já vai aprovar. Então, entender a persona, entender esses 3 etapas do topo do funil, fundo, meio do funil. Eu até vou pedir a nossa equipe aqui, tá? Samuca e o pessoal, para colocar um QR Code, a gente tem um material rico bacana que explica sobre o funil de vendas e a gente sugere algumas orientações para isso. Né? Então, acho que é bem legal ter essa visão. Então, topo, fundo, que a gente chama tofu, mofu, né? Fofu, essa sopa de letrinhas aí, mas entender essa etapa do funil, eu acho que é fundamental para gerar mais lead e não só gerar o lead. Seu SDR, quem não sabe, que é um pré-atendimento ou corretor direto, a abordagem também tem que ser diferente, né? O cara que é topo de funil, se ele levantar a mão, aí ele tem que ali inicialmente entender
como o empreendimento é, a localização, como era caracterizado. O cara que já está no fundo do funil, não adianta você ficar inventando muita roda, vá direto para a efetivação do contrato. Cara, eu vi que você já tem interesse de compra, o que você precisa, quais são as dúvidas, já vamos falar de contrato, entendeu? Então, você entender essas etapas não é só na questão do site, nem é questão apenas do material rico ou não for de captura de lead, mas sim a abordagem, né? A abordagem do SDR, a abordagem do atendimento. Cara... E a respectiva dor, né, Fábio? E a respectiva dor. Como tu mesmo falou. Não, se o cara... eu vejo pessoas que estão, por exemplo, em classe média. Eu vejo pela minha experiência com construtoras e incorporadoras, né? O pessoal de classe média está preocupado, putz, tem escola perto? Tem não sei o quê. Então, esse é o tipo... Agora, o pessoal que primeiro imóvel. Cara, primeiro imóvel, cara, o cara quer preço, minha casa, minha vida, o cara é um casalzinho jovem. Agora, quem está por uma idade mais avançada não tem um poder aquisitivo. Tem hospital próprio? É segura a região? Então, na hora de for fazer a abordagem, sim, mas isso tem que transportar também para o quê? Para o marketing, para o SEO. Se tu for fazer um material, por exemplo, para pessoas de mais idade, com um empreendimento mais caro, tu vai falar de segurança, a importância da segurança em imóveis, né? A compra de imóveis por idosos, quais são as principais dicas. Então, isso tu vai transportar para toda a cadeia de decisão da tua empresa, do marketing até vendas. Tiago, se deixasse a gente passava o dia aqui falando sobre digital, cara, e muita coisa a gente não falou, mas pelo tempo, queria agradecer muito a sua presença e queria que você fosse para as considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, como acha o Tiago, o consultor, né? Se o incorporador tiver interesse aí de se aprofundar mais nesse assunto, pedir um diagnóstico seu, então se você pudesse deixar uma mensagem final e aonde acha o Tiagão aí no mercado digital. Boa. O meu nome, tá? Acho que vai ficar aqui embaixo, aqui, Thiago Locke, né? Então, todas as minhas redes sociais estão com esse nome, então podem me procurar lá. Eu tenho bastante conteúdo, principalmente no Instagram e no LinkedIn, beleza? São as minhas duas principais redes, então gero bastante conteúdo por lá. A minha dica final é, pessoal, comecem de alguma forma, né? Criem conteúdo dentro de casa, né? Vocês são especialistas no que vocês fazem. Vale a pena contratar alguém para revisar, talvez? Sim, mas comecem. Se não tiver essa pessoa, comecem. Vocês são profundos conhecedores. Né? Imagina, olha quanto tempo de experiência. Tem um incorporador aí que tem 40, 50 anos de profissão. Utilize esse conhecimento, coloque no papel. E assim, dado, pessoal, sem tomada de decisão, não vale nada. Então não se empolguem depois dessa live, né, e comecem a contratar 1 milhão de ferramentas se vocês não utilizarem para tomada de decisão. Beleza? Então, vou contratar o SEMrush amanhã. Calma, vai ter alguém para operacionalizar o SEMrush? Então, pensem mais dados, informação, conhecimento, tomada de decisão. Esse círculo do conhecimento também serve para o marketing. E muito obrigado pelo convite, né, Fábio? Show de bola, Tiago. Tamo juntos e vamos sim. Depois a gente marca outro bate-papo aí e a gente pode falar até a complementariedade do funil aí de conversão. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, chegamos a mais um fim do CV da Prática podcast. Como sempre, todas as terças-feiras, 18h18, novo episódio. Um de líder, 8 de infinito, porque são várias possibilidades do dígito, da venda, do mercado imobiliário, o quanto somos apaixonados. Então você que assistiu pela primeira vez, pode entrar aqui no YouTube, no nosso sininho, clique lá, porque para você ser notificado de todas as semanas, de todo um episódio novo. Ou entre no nosso site, cvcrm.com.br, que a gente tem um conteúdo muito vasto, muito tempo, muito investimento de informação para trazemos o nosso propósito de transformar o mercado imobiliário. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!